Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno Oficial. Antes de eu começar o vídeo, quero falar para vocês do meu livro aqui, As Emanações Divinas, né? Entendendo a unidade e também a distinção dentro da divindade. Eu vou estar usando aqui conceitos judaicos, interpretações judaicas, informação de informações, né, de obras judaicas para mostrar como é que o judaísmo entende as emanações, as múltiplas, né, emanações do eterno. E tem gente que está falando, isso é trindade, trindade. Não, o judaísmo, no meio judaico, não chama trindade. Alguns judeus que olham, messiânicos, né, que creem no Pai, Filho e Espírito Santo como emanações, né, distintas, não pessoas distintas como a trindade, eles chamam de triunidade e não trindade. O que é Pai, Filho e Espírito Santo na Berit Hadashah, o Novo Testamento, que aparece? Os judeus messiânicos adotaram o nome triunidade para não ser comparado com a trindade cristã. Mas é a mesma coisa, é igualzinho, é a mesma coisa. Não, não é, tá? A trindade são três pessoas distintas, um único Deus. Na triunidade judaica é um único Deus, uma única pessoa que emana de formas plurais. Ele pode aparecer como Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo tempo, para quem ele quiser, na mesma hora, tá? Ele pode ter essas funções. O unicismo, já o Pai se manifestou o Filho, agora o Espírito, né? Eles não têm aparecimentos simultâneos, né? Juntos, né? Cada uma, tipo assim, são modalistas, né? Cada hora aparece de um jeito, né? O Eterno se manifestou de uma forma, se manifesta agora de uma forma, depois se manifesta de outra. E parece que no final, parece que até o Filho deixa de existir. O Filho não é eterno no unicismo, até onde eu entendo o unicismo, né? Ele aparece na sua encarnação e quando todas as coisas se fundar, ele findar, né? Perdão, a palavra que se findar, se concluir na eternidade, o Filho desaparece, ficando um único Deus. Então isso, até na onde que eu estudei, eu entendi que são assim os unicistas. É porque às vezes não são uniformes, cada um pensa de um jeito e não há uma unidade certa na fé, né? Mas enfim, vamos lá. O que está acontecendo aqui no Brasil? Meu filho está fazendo barulho aqui, vocês... Desculpa aí, irmão, ele está acordado, tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo então aqui no Brasil? Né? Então tem esse livro aqui, irmão, o meu livro que eu escrevi, se você puder adquirir para você entender o nosso conceito, né, dentro de uma visão judaica, você pode depois comprar, o link vai estar fixado aqui nos comentários, tá bom? Para você comprar o meu e-book, meu livro As Emanações Divinas. Para você entender tanto essa distinção e esta unidade, né, junto, né, na unidade divina. Vamos lá. Milhares e milhares de cristãos estão indo para Techuvá e estão virando verdadeiros testemunhas de Jeová. Eles estão saindo do meio do cristão, abandonando a trindade, virando os unitaristas, né? Eles não são unicistas, eles são unitaristas porque ele tem o Filho como um ser criado. Então vamos ver aqui as semelhanças que há entre eles. Como você está vendo aí na tela, preparei um estudo aqui para vocês, tá bom? Peço que vocês aí acompanhem comigo o estudo aí, ó. Semelhança entre os messiânicos unitários e as testemunhas de Jeová, ou os testemunhas de Jeová, tá bom? Vamos lá. Qual que são as semelhanças deles? Negam que Yeshua seja Adonai. Então o testemunho de Jeová nega isso, e você vai ver que a maioria dos que saem do trinitariano, né, da trindade, e vão para o meio da Techuvá, eles também têm essa mesma percepção. Yeshua não é Adonai, ele não é o eterno. Afirmam que ele é um ser criado e não a manifestação de Deus em carne, né? Vem Yeshua como o primeiro ser criado. Para eles, Yeshua seria o primogênito no sentido de ser primeiro ser que Deus criou, e dão ênfase à unicidade absoluta de Deus, defendendo que o Eterno é um único ser e que Yeshua não poderia ser Adonai, pois isso comprometeria essa unicidade. É o entendimento do testemunho de Jeová. E vários judeus que se dizem judeu messiânico estão na mesma panela agora, tá? Abandonaram a trindade
e abraçaram o unitarismo. Continuam, estão continuando em Roma, hein, irmãos? Estão continuando pagãos. Dá um grito para vocês, estão continuando pagãos, hein? Não abandonaram o paganismo ainda. Eu não estou aqui ofendendo os trinitarianos, não, né? Nem os unicistas, mas é a verdade, né? Eles abandonaram uma teologia cristã que eles têm como herege romana e abraçaram outra, pior ainda, né? Vamos lá. Diferença agora entre os dois grupos, tá? Diferença entre os dois grupos. Tem diferenças também, vamos lá. Tema, né? Yeshua antes da encarnação. Bom, aqui do meio, Testemunhas de Jeová. Vou abaixar minha câmera aqui. E aqui no canto, os messiânicos unitários do Brasil. Vamos ver o que eles entendem de Yeshua antes da encarnação. Dizem que era o arcanjo Miguel, semelhante aos adventistas, né? Eu não sei, irmão, se aqui representa toda a fé, Testemunhas de Jeová ou adventistas, porque eu nunca fiz parte de nenhuma dessas instituições, tá bom? Como eu sei que existem muitos tipos de pensamentos diferentes até dentro da mesma instituição, talvez as obras aqui que eu pesquisei, tá bom, não reflete a visão total, majoritária, tá bom? Aí, se você não se sente representado, fala, não, irmão, eu sou testemunha de Jeová, mas eu nunca acreditei nisso. Você pode falar também, eu sou adventista do sétimo dia, mas eu não creio que Jesus é o arcanjo Miguel, como alguns adventistas também defendem. E como eu estou dizendo, eu não coloco todo mundo na mesma panela porque existem muitas divergências de opiniões, tá bom? Mas pelo menos nas obras que eu tenho aqui, que eu pesquisei, tem essas informações e é elas que eu vou usar. Se não representar a totalidade da fé dos dois grupos, né, dos TJs e dos adventistas, vocês podem comentar aí embaixo, tá bom? Então, antes da encarnação, para os TJs e muitos adventistas, não sei se todos, como eu disse, Yeshua era de fato o arcanjo Miguel, né? Um anjo, um ser criado. Agora, no meio messiânico, já não tem uma visão unificada. Alguns dizem que ele era a palavra personificada, outros não mencionam a sua pré-existência. Então, o judaísmo messiânico tá uma coisa estranha, né, irmão? Tá uma coisa estranha, tá uma salada de fruta. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então tá difícil, tá muito complicado, não tá tendo uma unidade sólida, né? No judaísmo brasileiro eu tô dizendo, tá? Aqui no Brasil cada hora aparece um rabino, cada hora um ensina uma coisa, né? Cada um tem uma visão, mas vamos continuar aqui as diferenças. Relação com Deus. Testemunhas de Jeová, criado como um Deus subordinado, tá? Criado como um Deus subordinado. Alguns messiânicos, alguns veem como um homem, né, um Messias exaltado, outros como um profeta, à semelhança de Moshe, de Moisés. Interpretação de João, como eles entendem o Evangelho de João 1:1, né, a palavra que se fez carne. Né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? No grego, que no caso o manuscrito grego, tá? A palavra era um Deus, mas com um D minúsculo para o testemunho de Jeová, né? Que é um Deus subordinado, pequeno, subalterno. É uma divindade, mas é uma divindade menor. Agora, os judeus messiânicos evitam João 1:1, é verdade. Já conversei com irmãos messiânicos que falam que não existe essa passagem, ou ela foi errada, foi adulterada, enfim, falam bastante coisa. Ou interpreta que Yeshua é apenas uma manifestação do propósito de Deus, mas não Deus em si. Então, tem aí divergência em vários pensamentos. Irmão, na minha sinagoga esse pensamento não me representa. Na minha congregação o meu rabino não me ensina isso. Aí você pode colocar aqui depois nos comentários para mim saber como você crê. Ontem mesmo um irmão falou para mim, eu creio que Yeshua é Adão Kadmon. Eu sempre ouço isso, tá? Direto as pessoas falam que Yeshua é Adão Kadmon. Só que para eles Adão Kadmon é um ser criado também. O primeiro ser criado, depois ele cria as coisas. Só que no Zohar e nos principais intérpretes da Cabala,
eles não concordam com essa visão, porque no Zohar e para esses rabinos cabalistas, o Adam Kadmon é a primeira emanação do Ein Sof após o seu Tzimtzum, né? Quando ele se contrai, então a partir do momento da sua contração, ele se torna Adam Kadmon, sendo a primeira emanação reduzida dele mesmo e não uma outra pessoa, né? Então, mas já tem gente falando que Adam Kadmon é um ser criado, né? Então, eles usam a Cabala, mas eles interpretam do jeito que quer. Nada diferente das escrituras, né? Que eles leem, interpretam as escrituras, o que acha conveniente eles usam, o que não acham conveniente eles negam, falam que é enxerto ou invenção, ou a tradução está errada, ou o texto original manipulado, enfim, tem muita desculpa aí. Então vamos continuar aqui agora. A influência do unitarismo na teologia sociniana. Vamos lá agora. Esses judeus messiânicos que negam a divindade de Yeshua geralmente são influenciados por teologias unitaristas, semelhante ao socinianismo, doutrina cristã do século XVI, que rejeitava a Trindade. Essa teologia também está presente em alguns grupos, né, como os cristadelfianos, unitarianos e alguns adventistas do sétimo dia dissidentes. Então, olha para os irmãos ver, né? Eles não creem na Trindade, né? Eles não creem na Trindade, então, por não crer na Trindade, eles abraçam essa teologia aí, né? No caso, os judeus que não querem crer na Trindade, então eles abraçam essa teologia unitarista ou socinianista, né? Que é uma doutrina cristã do século XVI, que rejeitava a Trindade, né? Então, Yeshua passa a ser, de toda forma, para eles, um ser criado e não, né, uma emanação do próprio Eterno. O ensino histórico do judaísmo messiânico. Agora a gente vai falar aqui como que, na história, com base em fontes, livros e obras, como é a fé de um verdadeiro judeu messiânico ou nazareno. Algumas pessoas nem gostam que chamam eles de messiânico, irmão. Preferem que chamam eles de netzarim, nezarenos ou do caminho. Porque por causa dessa bagunça que tem no meio messiânico, tem judeu que eu já conversei que não gosta de ser chamado de messiânico. Não, me chame de nazareno. Eu não quero ser confundido com esses judeus messiânicos aqui do Brasil, né? Eu já ouvi isso. Vamos lá. Muitos rabinos messiânicos, ortodoxos e acadêmicos sérios, né, rejeitam esta visão de um Yeshua criado. Rabinos messiânicos, né, como Daniel Boyarin, Marcon Kinsey, Isaac Shapira, demonstram que a crença de Yeshua como Deus encarnado tem raízes no próprio judaísmo antigo. Só para explicar aqui, irmão, por exemplo, se Daniel Boyarin, que é um judeu até hoje, ele é judeu, ele não é messiânico não, é judeu ortodoxo, mas ele é perito no judaísmo antigo. Judaísmo antigo não é o judaísmo rabínico atual, né, o pós-Yeshua. O judaísmo antigo para Daniel Boyarin e também para Pinchas Lapid e também para Alan Siegel, que são judeus que são peritos em histórias de teologia do Segundo Templo, eles chamam teologia do judaísmo antigo a teologia que data 500 antes de Yeshua até o ano 70 depois de Yeshua na destruição do templo. Tá, ali na destruição do templo, cessa-se o judaísmo antigo, o judaísmo do Segundo Templo, e após isso vem agora o judaísmo rabínico, onde os caras criam agora o Talmud, criam várias leis, enfim, é chamado atualmente de judaísmo rabínico. Esse judaísmo rabínico não tem a mesma compreensão do judaísmo antigo do Segundo Templo. Isso está confirmado por livros escritos por Daniel Boyarin, que é um judeu ortodoxo. Ele fala, no Segundo Templo tinha uma esperança de um Messias divino, tá? E não humano. Ele já falava que essa era a teologia, embora esse judeu não creia que Jesus é o Messias, tá, irmão? Se você perguntar para Daniel Boyarin, esse judeu erudito, Yeshua é o Messias, ele fala, não, Yeshua não é Mashiach, ele não é Mashiach, tá? Yeshua não.
Porém, perguntaram para ele: o que você acha dos cristãos que têm Yeshua como Mashiach e como Deus? São idólatras? Ele falou: não, porque se Yeshua for Mashiach, se fosse Mashiach, o que não é, eles não estariam cometendo o pecado de idolatria, porque a concepção de um Mashiach divino já era do segundo templo. Até porque em Daniel, irmão, 7,14, a palavra ali que o Messias vem, recebe um reino eterno e as nações o servem. A palavra serviço ali, é do aramaico, né? Está escrito no texto de Daniel, é pelar. Pelar, irmão, ele tem o mesmo valor da palavra avodar do hebraico e de latreia do grego, que significa serviço prestado somente ao eterno. E no livro de Daniel, a palavra ali é aplicada ao Filho do Homem, que tem domínio e reino eterno. Então, o judaísmo messiânico raiz, ele entende que Mashiach, sim, ele é divino por causa desse texto e dessa interpretação dos manuscritos aramaicos, onde o Mashiach é servido, tendo o mesmo valor da palavra hebraica e do grego de serviço prestado unicamente ao eterno. Então espero que vocês entendam aí. Então, esses rabinos aqui, que são ortodoxos, principalmente Daniel Boyarin, que eu estou usando aqui, tá? Ele fala isso, só que ele não crê em Mashiach, tá, irmão? Ele não crê em Yeshua, né? Ele crê no Mashiach, em Messias, mas ele não crê que Yeshua é esse Messias. Ele ainda está aguardando o Mashiach que vai vir. Ele apenas escreve no seu livro que a crença no Messias divino humano já era uma crença do judaísmo antigo. Isso até David Stern também comenta no seu comentário judaico do Novo Testamento, e a Peshita do Rosh Sadok Ben Derer, também a tradução do aramaico, também tem essas informações, tá bom? Vamos para o ponto 5 aqui do nosso estudo. A conexão com o Logos da sabedoria, Menra e Metatron. Os judeus messiânicos que reconhecem Yeshua como Adonai fazem uma ponte entre ele e os conceitos do Targum, onde Menra de Adonai, palavra de Deus, tem uma função semelhante ao Logos, né, de João 1:1 do texto grego, né? Deixa eu erguer aqui. Então tem a Menra de Adonai, a palavra de Deus, tem a função semelhante ao Logos, né, de João 1:1 do texto grego, e além disso associam a Metatron, uma figura exaltada na mística judaica, que às vezes é identificada como uma manifestação divina. Deixa eu erguer aqui para me explicar isso aqui para vocês. Aqui não há uma unidade no judaísmo, né, irmão, cabalístico, bom? Nem todos veem Metatron como uma emanação do eterno. Existem grupos dentro do judaísmo cabalista que eles entendam que Metatron é um anjo criado, tá? Ele é um anjo criado, tem uma autoridade maior do que os outros anjos, mas é um anjo criado. Outras pessoas já aderem que Metatron é uma emanação do eterno e não é criado. Então aqui não há uma unidade no pensamento cabalista sobre o anjo Metatron. Agora, a palavra Menra de Adonai, aqui em cima que você está vendo aqui, ó, a palavra Menra de Adonai, esta sim, esta há uma concordância, até a enciclopédia judaica fala disso, que Menra é para os judeus, Deus manifestado de uma forma já reduzida, já é uma emanação. Eles acreditam, segundo a visão deles, que o que apareceu para Abraão, para Moisés e para muitas pessoas não foi Adonai, né, na sua glória, como ele é, mas a sua manifestação reduzida. E nessa manifestação reduzida, acessível, visível, ele é a palavra, o Menra. E essa mesma palavra Menra é que se fez carne no Evangelho de João. Então, pegando o conceito judaico targúmico, é o próprio Deus que se fez carne, tá bom? Então vamos aqui para a conclusão. Deixa eu abaixar aqui. Conclusão. Os judeus messiânicos que negam a divindade de Yeshua têm algumas semelhanças com a teologia do Testemunhas de Jeová, especialmente no ensino de que ele foi um ser criado. No entanto, há
de diferença quanto à sua identidade pré-encarnada em relação com Deus. Deixa eu colocar a minha câmera mais para cima aqui agora de novo. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Então, a visão messiânica tradicional. Agora, a visão eu li aqui, né, a visão que eles fazem a comparação com o Testemunho de Jeová. Agora vamos aqui para a tradição messiânica tradicional, né? A visão messiânica tradicional. Dentro da visão tradicional dos verdadeiros judeus messiânicos, né, que eu tenho bastante obras, livros escritos por eles, David Stern, eu tenho aqui livros do Tzadok, eu tenho aqui de outros judeus também, messiânicos, como o Dr. Eli. Então eu pego as obras deles quando eu estudo, eu tenho o Targum aqui, que é judaico, e colocando como em Yeshua sendo a Menra que se fez carne. Então qual que é a nossa concepção? Vamos lá. A visão messiânica tradicional e bíblica é que Yeshua é a palavra de Deus encarnada, João 1:14. A manifestação visível de Adonai como revelado em diversas passagens do Taná e da Brit Hadashah. Deixa eu erguer minha câmera aqui. Eu dei uma enroscada aqui, irmãos. Me atrapalhou um pouquinho na leitura aqui, mas eu acredito que os irmãos conseguiram aí acompanhar o raciocínio, ok? Então, meus irmãos, olha só. Nós vimos aqui que, na verdade, tem muita pessoa virando aparentemente um testemunhas de Jeová e estão achando que estão seguindo o judaísmo messiânico, tá? O judaísmo tradicional, messiânico e bíblico, eles entendem que Yeshua é a palavra de Adonai, a Menra de Adonai, que se fez carne e se tornou visível, tá? Como você leu aí comigo, beleza? Então, meus irmãos, espero que esse vídeo também possa ter te trazido algumas informações que te valeu a pena. Não se esqueça de dar o like, compartilhar, comentar, para que a gente possa continuar trazendo aqui mais conteúdo para vocês. Amém? Que o Eterno abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Até o próximo vídeo.